O Papai Noel é uma figura que faz parte do imaginário infantil em todo o mundo, principalmente nas festas de Natal, é claro. Ele é um velhinho bondoso, de barba branca e roupa vermelha. Ele traz presentes para as crianças que se comportaram bem durante o ano. Ele mora no Polo Norte e viaja num trenó puxado por renas, levando alegria para as famílias nesta época especial. Como diz o ditado, Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa. Eu tô cansado. Tô cansado dessa vida monótona e repetitiva. Eu trabalho em uma loja de conveniência esquecida por Deus em uma cidade esquecida entre as montanhas. Eu tô preso aqui desde que eu era garoto. A propósito, eu me chamo Tyson. Todos os dias eu acordo, tomo o mesmo café da manhã, fumo o mesmo cigarro e sigo pelo mesmo caminho até o meu emprego de merda. As ruas nevadas me fazem sentir como se eu estivesse andando num vazio sem fim. No trabalho, faço a troca de turno com outro funcionário, o Tommy. Ele é um cara de poucas palavras, mal encarado, que sempre diz "opa" quando me vê. Mas no geral, nos damos até que bem. Fala, Tommy. E aí? Tudo certo com o seu turno, cara? Opa, foi tranquilo. Só uns barulhos estranhos que eu ouvi agora há pouco no porão. Aqueles ratos devem ter voltado. Avisei o chefe e creio que os dedetizadores virão logo após as festas. Putz, entendi, cara. Pô, tranquilo, depois eu dou uma olhada naquela merda lá. Mas e aí? Quais são os seus planos pro Natal? Tá a fim de encher a cara? Pô, acho uma ideia foda. Passar esse feriado sem graça mais louco que o Batman. Eu só preciso organizar umas paradas lá em casa. Mas eu te mando uma mensagem confirmando esse rolê aí, pode crer? Demorou, cara. Demorou então. A gente vai se falando, beleza? Depois de assumir o seu lugar, eu coloco o meu velho avental vermelho e branco e me sento atrás do balcão, esperando por qualquer cliente que possa aparecer aqui nessa pocilga. O dia sempre passa da mesma forma. Rajadas de vento e neve lá fora tornam um ambiente tão pálido quanto o rosto da senhora que vem todo dia no mesmo horário comprar o seu maço de cigarros. Boa tarde, Tyson. Um maço de Winston, por favor. Aqui está, senhora Diggins. É só isso mesmo? Gostaria de provar esse novo panetone que chegou hoje? Digo, oferecendo aquele panetone um tanto duvidoso, simulando um sorriso simpático e falso. Ah, não. Obrigada, meu querido. Só o cigarro mesmo. Senhora Diggins é uma velhinha bizarra que anda com uma muleta e mal consegue respirar normalmente, mas mesmo assim, ela fuma cerca de um maço por dia. Eu deduzo isso porque todo dia ela leva um maço novo da mesma marca de cigarro. Eu a apelidei, em meus pensamentos, de Velha do Winston, em referência à sua marca de cigarros favorita. É hoje, meu filho. Diz ela, com um certo pesar em seu tom de voz. Hoje é a noite de Natal. Eu sinto que será como da última vez. Não entendo muito bem o que ela disse, e quando meu cérebro decide perguntar, ela se vira e segue em direção à porta de saída. Observo a velha sair lentamente da loja. Nesse momento, me lembro que tinha que limpar a neve que ficou na calçada da frente. Droga de emprego. Enquanto limpava toda aquela neve, avisto o meu fiel companheiro Max e, como de costume, dou-lhe uma bela tira de carne seca. Bom garoto, Max. Eu não posso me esquecer de dar o seu presente de Natal, certo? Max sempre esteve comigo aqui na loja. Ele era um cachorro que morava nas ruas e fazia-me companhia desde que comecei a trabalhar aqui. Após um dia igual a todos os outros, me preparo para deixar o meu trabalho e fechar a loja, quando ouço bem atrás de mim barulhos vindos do fundo. Eu estava com pressa para chegar em casa e passar a noite de Natal sozinho, mas mesmo assim decido ver o que era. Eu tinha um belo prato de miojo com queijo velho me esperando, sem falar de um bom e velho bourbon barato que eu guardo para essas datas especiais. Droga! Eu não aguento mais ficar aqui! Me dirijo aos fundos da loja em direção ao barulho, quando eu o vi. Era uma voz definitivamente estranha. Olá, criança! Do lado de fora da loja, encostado na janela, eu avisto um ser bizarro. Parecia uma criança meio deformada, mas a sua postura era de alguém definitivamente maduro demais para ser uma.
Notei também ligeiras orelhas pontiagudas saindo para o lado do seu chapéu felpudo. A expressão do ser era diabólica. Quem, ou melhor, que porra é você? Eu disse, assustado. No tempo certo, você saberá. Esteja preparado. Ele tem planos pra ti. Então, aquela coisa pulou da janela em direção à neve lá fora. Foi bizarro ver como aquela coisinha torta conseguia ser tão ágil. Senti um certo asco ao ouvir os barulhos que ela fazia. Eu precisava beber alguma coisa e dormir. A minha cabeça estava latejando após aquele encontro. O que ele quis dizer com os planos para mim? O que era aquele ser? Aquilo havia sido muito real para eu ter imaginado. No caminho de volta, sinto que estou sendo frequentemente observado. Ao meu redor eu não vejo ninguém. As ruas estão desertas e começando a ficar escuras. Penso ter visto uma sombra do outro lado da rua, mas, bom, devia ser a minha imaginação. Eu havia passado por uma experiência um tanto estranha. Ao longe, então, vejo uma silhueta se formando, correndo em minha direção. Quando a sombra começa a ganhar forma, consigo distinguir quem era. Para minha surpresa, era o Tommy. Ele estava desesperado, parecia perturbado por alguma razão. Ei, Tommy, tá tudo bem aí? Tá muito frio, cara. Você vai congelar aqui fora só com esse agasalho. Caralho, Tyson, socorre, mano. Aquela coisa tá bem atrás de mim. Fico meio confuso, mas meu coração acelera ao ver o desespero de Tommy. Então, começo a correr atrás dele. De repente, ouço bem à frente um barulho estranho. E então, Tommy solta um grito agonizante. Vejo uma forte luz verde cobrir a sua silhueta e cessar bruscamente. A luz ofuscou um pouco minha visão, mas quando pude enxergar novamente, Tommy havia sumido, diante de mim, sem deixar vestígios. O desespero toma conta de todo o meu corpo. Eu não conseguia me mover ou raciocinar. O que era aquilo? Como? O que acabou de acontecer? Eu penso. Grotesco, amigo. Eu estava perseguindo aquele porquinho fujão. Ele gosta de correr. Muito útil ele será. Era aquela coisa bizarra de novo. Estava parado bem atrás de mim. Me viro e dessa vez consigo ver claramente o que era aquilo. Tinha cerca de 80 a 85 centímetros e vestia roupas antigas decoradas de modo natalino. As pernas eram tortas em um ângulo estranho, e ele usava sapatos de couro bem polidos. Ele estava o segurando em suas mãos. Parecia que estava me cumprimentando de forma cordial. Sua pele era totalmente enrugada e meio esverdeada, com feições diabólicas e animadas até demais. Um sorriso largo que quase não cabia em seu rosto exibia uma fileira de dentes pontiagudos e amarelados. Notei que ele segurava em sua outra mão um frasco que continha um líquido vermelho brilhante. Estava pela metade. Imaginei que aquilo fosse o que ele usou em Tommy. Só pode ter sido aquilo. Grotei! Ele ficará deveras satisfeito com a caça deste ano. 2 humanos! E eu nem precisei me esforçar para caçar esse outro. Maravilhoso! Sinto um medo irradiar de dentro de meu peito. Aquele ser podia ser pequeno e estranho, mas me senti ameaçado no nível selvagem demais. Ele poderia me dominar sem problemas. Tinha a sensação de que ele era mais forte do que aparentava. E aqueles dentes e garras pontudas, eu não podia deixar ele chegar perto de mim com aquilo. Tommy tinha 1,90 m e pesava mais de 100 quilos. E estava correndo apavorado daquela coisa. Sem pensar muito, me viro e começo a correr. O ser ri incontrolavelmente e começa a me perseguir. Consigo escutar os seus passos curtos e o barulho de suas botinhas na neve, o que me deixava ainda mais apavorado. De repente, sinto como se minhas pernas fossem de chumbo. Era aquele frio. Eu estava congelando. Meus movimentos não conseguiam ser rápidos o suficiente. Então, sinto um baque em minhas costas e caio como uma cara na neve. O ser se aproxima, andando de forma torta, e abre o frasco com o líquido carmesim brilhante, jogando-o sobre mim. Sinto como se uma panela de óleo fervendo fosse derrubada em meu rosto. A dor me faz delirar e uma luz verde toma conta de minha visão. Ouço aquela coisa rir e falar algo sobre magia de sangue antiga. Aos poucos,
perco minha consciência. Ai, minha cabeça. Cacete, onde eu tô? E que cheiro podre é esse? Acordo num lugar escuro e úmido. O cheiro era horrível. Ei, Tyson, é você, cara? Cara, que porra é essa? O que tá acontecendo? Puta merda, cara. Tommy, é você, cara? Puta merda, cara, eu achei que você tinha morrido. Fica calmo, cara. A gente vai sair daqui. A gente só precisa entender o que tá acontecendo primeiro. O que era aquele anãozinho maldito? Ele não parecia humano, cara. Tem alguma coisa muito errada rolando aqui. Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo também. Mas eu garanto uma coisa. Quando eu achar aquele anãozinho, eu vou... Então, sou interrompido por um som de portas de madeira sendo abertas. Os passos eram pesados. Era o som de botas que certamente eram enormes pisando contra a neve. Esse cheiro. Há muito tempo eu não sentia. O cheiro do seu medo é intensamente intrigante. Quem é você? O que você quer de nós? Eu pergunto, totalmente apavorado. Ora, garoto, que é isso? Pense um pouco. Quem você acha que eu sou, afinal? O homem diz, num tom levemente sarcástico e ancestral. Eu sabia, mas não queria acreditar. Não poderia ser. Aquilo era impossível. Se fosse realmente o Papai Noel, ele seria um velhinho bondoso e alegre. Isso tá errado. Escutem, rapazes. Nós estamos com um pouco de pressa. Então serei direto com vocês. Eu sou o que vocês chamam de Papai Noel. O Bom Velhinho ou São Nicolau. E vocês, bem, vocês são os próximos de muitos outros e de tantos que já tiveram bem aqui. Vocês são a matéria-prima. Matéria o quê? Matéria-prima? Vocês serão minhas novas renas. Sintam-se lisonjeados. A porta à minha frente se abre, revelando uma sombra anormalmente grande e larga. O cheiro de fumaça era intenso vindo dela. Ele se aproxima de mim lentamente, me analisando friamente. Quando pude distingui-lo na escuridão, me espantei. Era um homem de meia idade. Usava botas marrons de couro, calça vermelha e uma blusa de flanela extremamente grossa. Parecia não sentir frio, pois suas mangas estavam levantadas. Tinha facilmente mais de 2 metros e devia pesar 140 quilos ou mais. Sua barba branca acinzentada me lembrou a de Gandalf, o mago. Mas ao invés do cachimbo e do olhar amigável, havia um charuto e um olhar morto e frio. Ele era tão grande e largo que em sua cintura um machado de 2 mãos era usado, como se fosse uma simples faca de caça. Ele se aproximou e cheirou o ar com afinco. Segurou Tommy por um dos braços e o ergueu do chão com tanta facilidade que me senti vendo alguém pegar um boneco e levantá-lo. Lentamente, com a outra mão, ele agarrou aquele machado de sua cintura. A lâmina era escura e eu pude enxergar com certa dificuldade pedaços faltando, corroídos pela ferrugem. Ele então o ergueu e, num golpe seco e rápido, decepou um dos braços de Tommy, depois o outro, depois ambas as pernas e, por fim, sua cabeça. Os gritos eram ensurdecedores. Os barulhos do machado contra o corpo de Tommy ecoavam em minha mente. A expressão do velho não mudava. Era ancestral e implacável. Eu estava paralisado. Não conseguia sequer respirar. O sangue de Tommy estava agora nas paredes e em mim. Então, com toda a calma, ele pegou os pedaços do que um dia fora Tommy e os colocou num saco. Um saco de couro vermelho enorme. Elfo maldito. Achei que teríamos 2 novas renas. Mas de perto, essa aqui não serve nem para alimentar o Krampus. Vou usá-la como lenha para a fábrica de presentes. Já você, seu medo tem o cheiro que procuro. Você será preparado para substituir uma das minhas renas. Naquele instante,
Dois seres deformados e familiares saem de trás do homem. Eles saem de forma tímida, se agarrando às canelas dele, como se o temessem mais do que tudo. Mas, ao olharem para mim, um sorriso largo e pontiagudo se forma de suas bocas bizarras. Noto que eles eram diferentes do ser que me capturou junto ao Tommy e nos trouxe até aqui. Eles pareciam ser inferiores. Seus vermes insignificantes. Soltem agora minhas botas, ou vou lustrá-las com seus rostos. Preparem-se, belo rapaz. Temos que cumprir o horário, ou teremos grandes problemas. Sinto um leve tom de preocupação em sua voz. Mas o que poderia causar medo a um ser desse? Eu não pude mais pensar sobre o ocorrido, pois comecei a ser arrastado por aquelas coisas. Elas eram assustadoramente fortes, como o outro, e estavam discutindo em uma língua estranha enquanto me arrastavam para fora. O barulho dos adornos em forma de sininhos em suas roupas ecoavam. Ao sair daquela espécie de cabana, me deparo com enormes montanhas de gelo branco, tão altas e preeminentes quanto os arranha-céus das grandes cidades. Mais para o lado, uma vasta floresta de pinheiros negros cobertos por neve e a aurora boreal logo acima, cintilando em cores belas. Aquilo seria incrível em outra ocasião. O desespero então toma conta de mim quando avisto mais à frente uma cabana. Era pequena e ao seu redor haviam manchas de sangue escuro sujando a neve. Algumas quase apagadas pelo tempo, mas outras eram recentes. Ao lado da cabana havia uma espécie de curral vazio. Imaginei que era ali que ficavam as renas. Ande logo com isso. Eu não quero ser morto pelo mestre por conta de sua incompetência. Grunhiu um dos seres. Sou então largado próximo ao curral, jogado de bruços contra o chão coberto de neve fria e vermelha. O outro ser então tira de seu pequeno gorro um frasco com um líquido vermelho, similar ao que aquele primeiro ser usou para me mandar para este lugar. Mas desta vez o líquido cintilava. Um dos seres agarrou meu rosto e abriu minha boca para que eles pudessem me fazer beber aquilo. Eu lutei, mas foi inútil. Eles estavam na vantagem. Assim, sou forçado a engolir aquele líquido. Tinha gosto de cereja. Era extremamente doce com um leve toque férreo. Imediatamente, comecei a sentir dores muito fortes em meu corpo e senti que fosse desmaiar. Mas rapidamente, uma súbita sensação de adrenalina surge em mim. Sinto como se eu fosse explodir. Parecia que eu estava sendo queimado de dentro para fora. Está feito. Ele agora faz parte do nosso zoológico. Eu estava confuso. Tento me levantar, mas de alguma forma não podia. Era como se eu já estivesse de pé. Mas por que eu ainda me sentia de bruços? Minha cabeça estava doendo pra caramba. De repente, noto uma sensação diferente. Eu não era mais eu. Quer dizer, eu era eu, mas meu corpo, ele havia mudado. Isso não tá acontecendo, disse desesperado. Os seres à minha volta riram de prazer e entraram na cabana, deixando-me sozinho naquele curral. Algum tempo depois, ouço as criaturas voltando, seus sininhos cintilando ao longe. Ande logo, sele esse maldito porquinho. Quer dizer, essa maldita rena. Vamos atrelá-la ao treinador mestre. Os seres começam a se aproximar para me vestir aqueles equipamentos. Eu tentei lutar, mas se já era inútil antes, imagine agora. Eu não era nem humano. Uma sensação mórbida caiu sobre mim e me lembrei de Tommy. Ele não merecia aquilo, mas estava começando a desejar o mesmo destino. Qualquer coisa para acordar deste pesadelo. Então ouço aqueles passos pesados novamente. Um frio corta minha espinha, misturado a uma sensação de medo. Sinto minhas pernas tremerem. Era ele, o maldito Papai Noel. Sua sombra imensa pairava sob a luz da aurora boreal, me encarando. Ai, que reno saudável você se tornou, Tyson. Garanto que você vai adorar voar pelo céu comigo, levando alegria para todas as crianças. Você deve estar se perguntando se essas cenas eram humanos como você imagina. A resposta é sim e não. Renas humanas têm uma vida mais longa do que as normais,
exceto quando elas não suportam o frio ou o carinho que faço a elas com meu chicote. Seu canalha miserável! Como você pode ser tão cruel assim? Digo em lamento. Meu corpo pulsava em uma dor sem precedentes. O trenó então chega e sou levado até ele. Ao olhar mais atentamente, não consigo acreditar. As renas não estavam presas pela sela. Eram ganchos de carne presos ao couro, perfurando suas peles grossas. Nunca havia sentido tanta dor e maldade num só lugar. Então, sou posto à frente do trenó e tenho minha pele perfurada em 4 pontos diferentes. A dor era lancinante, e eu já sabia que meu destino não poderia ser alterado. Preparadas, minhas camaradas? Bom e rápido. O meu chicote irá lamber a sua carne. Elfos, tragam meu saco e soltem o Krampus. Ele deve estar com fome e a lista de malcriados está enorme esse ano. Então, somos incentivados a correr. O peso daquele trenó era indescritível. Como aquilo voava. O chicote do Papai Noel então estala em meu ouvido. Sinto o ar sendo cortado. Instintivamente, me forço a correr mais rápido. Nesse momento percebo que todo aquele medo mantinha a todas as renas adestradas. O trenó então começa a tremer e minhas patas deixam o chão. O velho grita para não perdermos a velocidade. Em poucos segundos estávamos cortando os céus em direção às grandes cidades, para espalhar a alegria das crianças. Não comemorem o Natal. Essa data perversa nada tem de bom. É tudo uma ilusão, uma distração para ocultar um verdadeiro mal. Eu desejo morrer todos os dias. Por isso, eu imploro, no dia de Natal, se esconda em um bunker, fuja para qualquer lugar, mas não ouse comemorar esta data perversa.